Vamos lá, então na última aula a gente fez essa pequena aplicação aqui. Acho que tem alguém dando retorno, se vocês puderem verificar aí. Não sei eu. Não sei. Vê se, Não sei. vê se melhorou. Alô? Oi. Tá menos. Tá com menos retorno agora. A gente fez essa aplicação, que é nada mais é que um to-do list. A gente vem aqui, clica na nova tarefa, assistir a aula 7, assistir ao ICAP. Pô, eu derrubei o servidor. Eu sou um gênio. Tá, vamos esperar o servidor subir. É um to-do list, a gente cria tarefas, a gente pode concluir elas ou não. Vocês têm alguma dúvida que ficou dessa aula aí? Alguma coisa que vocês queiram rever? Não, tranquilo. Por enquanto tranquilo. Alguma dúvida, Jeff? Não, por enquanto tranquilo também, filho. Vamos lembrar lá como ficou a estrutura, principalmente aqui no controle. Aqui a gente tem o controle de tarefas, na barra tarefas. Vou aumentar aqui a tela. Tem que... Ok. Para acessar a tela de cadastro, normal. Aqui o nome do nosso template. Tá dando um eco ainda, hein? Tô percebendo um pequeno ruído. Tem uma opção aqui. Mas eu já baixei aqui e deixei o mínimo possível. Vamos ver. Aí aqui tem a tela de edição. Que volta lá pro cadastro também. Aqui a gente tem um endpoint para concluir a tarefa. Né? E o endpoint aqui do post, poderia até colocar aqui em cima, fica melhor. Que é para salvar. Vou colocar aqui. Não muda muita coisa. Na verdade não muda nada na lógica, só muda a organização dos nossos métodos. E a gente tem um repositório lá, eu acho que esse repositório não tem nada customizado até agora. Só tem os métodos padrão lá do JP Repositório mesmo, então tá certo. E é isso aí, vamos lá. Aqui. Assistir. Aula 9. Salva. Ela aparece lá na nossa listagem. E a gente conclui aqui a aula 7. Aí ela fica ali com um estilozinho diferente. Tranquilo, né? Tranquilo. Então vamos fazer algumas validações. O Max pediu pra gente incluir um campo de data. Vou parar aqui para ele não ficar executando toda hora. Vamos lá no nosso modelo. Que data a gente pode incluir aqui? A gente poderia incluir a data de finalização. Então quando o cara clicar ali no check e tá dando um retorno bem cômodo agora. A gente já tem aqui as mensagens de validação. Vamos colocar agora a data. Private, local, date, a data, finalização. Explica aí que o local date é a nova API do Java 8. Date, não precisa dizer que é nova, né? Ela é de 2000 e, sei lá, 2010, eu acho. Não é tão nova assim. Mas tá na última. Oi? Alô? Tá na última versão do. Está na última versão do Java. Não, ela é da versão 8. A última versão do Java é a versão 9. Então ela veio na versão 8. É a API de data mais recente, a gente pode falar isso. Que antes a gente tinha o Date, o Calendar, que eram bem ruins de usar. Agora o Local Date veio aí, tá salvando vidas. Eu mesmo já não sei mais usar o Calendar e o Date, eu só sei usar esse aqui. Se eu tiver entrar no projeto que usa o Date, eu vou ter que aprender como é que usa. Aí, o que acontece? A JPA, a última versão do JPA e do Hibernate saíram antes do lançamento do Java 8.
Então eles não tinham como trabalhar com local date na época, então a JPA e o Hibernate não inclui mapeamento direto desse carinha aqui lá para os tipos de dados do banco de dados. Que, se eu não me engano, é JSR 310, se eu não me engano. Eu acho que é. O que é JSR? É uma requisição que a comunidade, é isso mesmo, a comunidade abre pro time de desenvolvimento do Java. Na verdade, não é um time de desenvolvimento, né? Que é para a comunidade de desenvolvimento, porque não é só a Oracle que desenvolve. A comunidade pode contribuir também, que é especificando uma nova API de data. Então tem várias JSRs especificando coisas novas, que são requisições. E aí existe um fluxo, né, que vai seguindo até a release final disso, de fato, quando entra na linguagem. Então qualquer pessoa que tiver uma funcionalidade nova, uma mudança, ela pode abrir uma JSR e especificar isso lá. E claro, você não vai abrir sozinho, né? Você vai abrir com um time da comunidade. Por exemplo, aqui, os caras que faziam parte do time. Tinha um cara da Google, um cara da Oracle, um cara da Red Hat e um cara na época da Sun ainda, que deram suporte no desenvolvimento dessa funcionalidade. Então vem lá e desde 2007 que já vem as discussões e as mudanças sobre essa API. E aí que a gente vai usar é o plugin Hibernate. É o plugin para converter esse cara. Que a gente só tem que achar aqui o famoso link. Desculpa, Lones. Fala aí. Você está precisando do plugin? Você está precisando do plugin para converter o quê? Pra gente converter, porque como eu expliquei, né, o local date veio depois do lançamento da última versão lá do Hibernate. Então, ele faz esse mapeamento, entendeu? Do local date para date, do local time para time, dos outros pro local date time para timestamp, etc, que não tem nativamente O pessoal deu uma picotada no Hibernate. Cadê a dependência, Jesus? Me ajuda. Pô, eu tava criando um método, cara, na mão pra poder fazer isso. Aí é chato. Tem um plugin direto do Hibernate, vamos ver. Que não é esse que eu uso lá no portal não, vamos ver se funciona. Então o que a gente vai ter que mudar? A gente vai ter que mudar lá no nosso POM, né? Cada dependência incluída esse arquivo alterado, certo? Exatamente. Aqui que a gente inclui as dependências. É só pra quando o João assistir o vídeo ele entender. O João assiste os vídeos? É uma pergunta. Isso aí ele responde depois. Eu usava esse aqui não precisa porque o Spring Boot já configura pra gente. Quando eu procurei uma solução para isso lá pro portal, ainda não havia essa solução aqui do Hibernate, né? Uma dependência pro Java 8 do próprio Hibernate. A gente usava uma biblioteca de terceiro. Agora O já caiu? não tô vendo ele aqui. E o eco parou. Era ele mesmo, cara. Ih, mané. Vamos dar uma pausa então, Ctrl G. Então a gente viu aqui que funcionou. Ele gerou lá o nosso campo data de finalização do tipo date. Do contrário, ele salvaria do tipo lob, que é para large object, que é um objeto bruto. Ele salvaria todo o objeto aqui dentro, o objeto lá do Java, faria a serialização desse objeto.
E na hora de recuperar, ele conseguiria recuperar, a gente conseguiria trabalhar essa data normalmente lá no Java. Mas se a gente quiser fizer uma consulta por data aqui na SQL, a gente não ia conseguir. Porque o valor dela ia ser um monte de caractere lá aleatório que representa o objeto. E aí a gente alterou aqui o nosso... Opa, viu o PowerShell sem querer. Tchau, PowerShell. A gente alterou aqui, aqui tava 7 concluída, né? A gente tinha uma lógica de negócio aqui no nosso controle. A gente encapsulou isso no método concluir da tarefa, onde a gente define a propriedade concluída como verdadeira e define a data de finalização como a data atual. Agora a gente vai mudar lá no nosso template. Vou abrir aqui um pouco mais a tela para a gente exibir a data de finalização das tarefas que estão concluídas. Então vamos lá, vamos vir aqui, tarefas, não é na home que tá, na verdade a nossa listagem, né? Tá aqui. Vamos lá. Como é que a gente vai colocar isso? Lones, Oi. fecha um pouco essa tua primeira coluna aí, onde mostra as classes. Ok. Tadã, tadã. Pronto. Melhorou. Aí agora a gente tem aqui o nosso template, a gente só tem que caçar onde a gente vai colocar. Aqui a gente tem o spam, onde mostra o nosso texto. A gente pode colocar aqui junto. O problema é que ele vai ficar riscado. Então não vai ser legal colocar aqui não. Vamos colocar aqui do lado. Vamos colocar um outro spam. E a gente vai ter um THIF. Por quê? A gente só vai exibir esse campo, esse pedacinho de texto, se a tarefa está concluída, senão não vai ter o que mostrar. E aí a gente vai colocar aqui a anotação para expressão, né? Se a minha T, ponto concluída, que eu tô pegando diferente de null, porque o null é falso. Então se concluído, a gente vai mostrar, não preciso comparar, que aqui poderia comparar, né? Se for diferente de null é que a tarefa está concluída. Então vamos manter se for igual a null. Não, vamos lá. Se é diferente de null e a tarefa está concluída, eu só quero mostrar quando a tarefa é concluída, é diferente de null, é isso mesmo. Aqui a gente vai colocar data, né? A gente pode colocar a nossa interpolação aqui para exibir texto, t.data finalização. Aí vamos ver como é que fica lá. Vamos voltar ao nosso navegador. Aqui é a nossa home. O mistério está carregando. Não funcionou. Por que não funcionou? Não, você não concluiu nenhuma tarefa ainda, pô. Não, tá aqui as tarefas concluídas. Ah, é verdade, Max, é verdade. Porque como eu não concluí nenhuma tarefa depois que a lógica passou a incluir a data, ainda não tem nenhuma tarefa com data aqui. Vamos concluir de novo essa? Ué. Vamos verificar se no banco tá com as datas. Ah, não, hein? Não tá pegando a data. O que tá acontecendo? Vamos de novo. F5. Olha aqui. Opa. Pra quando a gente assistir ele daqui a um ano, entendeu? Espera aí que dá uma leve conflito de interesse aqui no sistema operacional. Tá aqui.
Firewall tá me bloqueando aqui, eu não consigo fazer nada. Jesus! Tá travando tudo. Só um minutinho, pessoal, que travou tudo aqui o PC. Vamos esperar ele respirar um pouco. Tranquilo. Tá gravando ainda ou não? Eu não sei, eu pausei pra debugar, aí eu vou voltar de novo. Deixa eu tirar uma dúvida. Voltando lá ao que você tinha feito, né? Você mandou ele marcar para poder aparecer a data de conclusão quando você finalizasse, né? Uhum. Pergunta é, o porquê que ele não pegou as anteriores? Porque a gente Por que a isso aí iria, por que isso aí iria ser válido após você ter concluído uma nova tarefa? Porque como aquele trecho de código ainda não existia quando eu concluí aquelas, eles não tinham ainda a data, entendeu? Quando eu concluí aquelas tarefas, não existia nem o campo data de finalização, nem a lógica que define a lógica que define a data atual como a data de finalização quando eu concluo uma tarefa. Então por isso que não tinha, a gente teria que concluir ela de novo para poder funcionar. Então a gente está aqui no modo debug, tá gravando direitinho, ainda tá abrindo aqui. O modo debug ele serve para a gente inspecionar o nosso código etapa por etapa a partir de um determinado ponto. Então aqui esse aqui é toda a stack que o Spring precisa para rodar, né? Não é tão interessante pra gente olhar ponto a ponto aqui, só a parte do código que a gente escreve. E aí a gente vai lá agora recarregar, ver se está funcionando. Ele continua executando aqui. Só tá um pouco lento porque o meu PC tá meio sobrecarregado. Beleza, foi. Agora quando eu clicar para concluir, ele vai ficar esperando aqui e vai passar e o meu debug vai assumir, né? Vai ficar segurando essa requisição até que eu tome ação. Aqui ele já tá piscando laranjinha, tá vendo? E ele parou aqui. Aí a gente pode dar um step into, que é para entrar nesse método. A gente pode dar um step over, que é para passar por esse método. E tem o return, que é para ir direto, sair desse método aqui, mostrar a tela de cadastro e voltar para o próximo. A gente vai dar um step into pra ver. Ué. Ó, mais um. Esse bagulho. Como a gente tá lidando com o Spring, ele é meio rebelde às vezes. Vamos dar o return aqui. Nossa, tá bem bugado. O que aconteceu? Ele já respondeu a minha requisição? Ainda não. Tá, vamos tentar de novo. Vou mandar ele rodar. Ele vai rodar direto. Concluiu. Agora apareceu. Acho que precisava reexecutar. Agora apareceu direitinho, tá vendo? Ele foi lá no banco. Ele passou aqui no nosso método. Salvou. Vou até sair do modo debug. Não precisa mais. Eu só precisava reiniciar mesmo a aplicação. Aí ele concluiu de boa. Só que essa formatação tá meio estranha. Não é a formatação que a gente usa normalmente. E aí tem uma outra biblioteca que a gente usa lá do TimeLeaf para formatar. Não tem esse H aqui. Então tá
também vou pegar aqui. Aqui, ó. É esse carinha aqui. Que ele formata a data pra gente. Que é a mesma biblioteca que eu uso lá no... Esqueci o nome. Lá no portal. Deixa eu só pegar aqui a referência dele do Maven. Por que ele não coloca direto o negocinho, né? Ele colocou as informações aqui, eu vou ter que preencher na mão. Não gosto de preencher na mão. Caramba. Vamos colocar aqui. Cadê a dependência? Vamos colocar aqui dependência. A gente preenche na mão. Group ID e Artifact ID. A gente copia aqui. São os extras do TimeLeaf. Java 8 Time. Opa! Não, tá certo, tá certo. O que você tá reclamando? Esse hop tá fazendo a merda. Tá, foi. E a versão, será que eu coloco? 301, vamos colocar 301 release. Pra ver se... Não, vamos deixar 100 mesmo. E aí como é que a gente faz pra ver se ele funciona? Eu lembrava que ele precisava de alguma coisa pra funcionar lá no... Aqui, ó. É isso aqui. Só que eu não lembro certinho. O que seria isso? O Spring tem um monte de configuração padrão. E uma delas é a da Template Engine, né, que a gente está usando. Porque tem várias. Tem o JSP, tem o TimeLeaf, tem o Velocity, tem várias. E aí como a gente está usando o Spring Boot, ele já faz toda essa configuração pra gente. Mas pra gente usar esse plugin, a gente tem que adicionar algumas coisas na configuração. E a gente faz isso estendendo a configuração. E aí, agora eu vou pausar. Echo. Então, resolvido o probleminha, o problema era que a gente estava usando a versão 3 do TimeLeaf com a versão 2 lá do Extra. Então a gente teria que usar a versão 3 também aqui do conversor de data pra gente poder trabalhar, pra funcionar junto com o TimeLeaf 3. E aí, essa biblioteca disponibiliza pra gente essa classe aqui, o Temporals, que tem o método format. Aí o primeiro parâmetro dele é o objeto que você quer formatar, o objeto de data, né? Tem que ser dos tipos de data. Depois é uma string com o formato de data que você quer. No nosso caso, bcdd barra mm barra yyyy, que é o nosso formato de data. Meu Deus do céu, cara. E aí a gente dá um F5 aqui na nossa página. E que tá demorando pra rodar. A máquina tá sofrendo, coitado. Ah lá. CPU no talo, quase não tem. Aí formatou bonitinho. Só que tá no formato estranho. Vamos estilizar ela um pouquinho. Vou mudar aqui a classe para tarefa concluída a texto. E a gente tem que mudar aqui. Cadê? Traço texto. E aí, tarefa concluída data. Não vai ter o line true. E a gente poderia colocar também ela um pouco... Cadê? A gente poderia colocar as duas um pouco... Comenta aí, Lone, essas telas, a tela do template, por favor. Pronto. Melhor, vamos fazer um negócio mais bonitinho. Vamos fazer duas classes. Uma tarefa concluída, que é só a corzinha e o... Eu acho que é fonte... Eu não lembro direito. Tem font style italic. E o fonte concluída texto vai ter o tracinho.
Então a gente vê o tarefa concluída, coloca aqui. O tarefa concluída texto. E aqui a gente coloca só o tarefa concluída no nosso spam. Então vai ter aqui class, tarefa concluída. E aí, o esperado é que o texto não fique riscado, que é pra gente ver melhor. Exatamente, olha lá. Que bonitinho. E aí se a gente clicar aqui pra concluir esse aqui também, ele também já vai vir com a data. Então o que, é que a gente precisa para trabalhar com datas, a API nova de data, no nosso módulo? A gente vai colocar lá. Vocês viram que eu não precisei colocar anotação nenhuma de formatação. Então, Nada. já Escroto. funciona nativo. Aí no nosso POM, a gente adicionou a dependência da biblioteca lá, própria do Hibernate para trabalhar com Java 8. Então é uma novidade, nem eu sabia disso aqui. Então que é muito bom, já que é nativo do Hibernate vai ter suporte, vai ter um suporte melhor, etc. Ninguém vai largar pelo caminho. Então vou até pensar em trocar o do portal atual por essa daqui. E é isso, ele já vai fazer o bind, né, já vai vincular os tipos de data aos tipos de data do banco de dados. E aí para formatar na nossa tela, a gente usa a biblioteca do TimeLeaf para a API nova de data. E a gente formata desse jeitinho aqui. Jeitinho bonito. E aqui a gente pode colocar qualquer máscara, colocar também, se estiver usando o Java Time, o Local Date Time, dá pra colocar a hora, etc. Agora vamos fazer a validação, né, que a gente ainda não fez. A gente só tem um campo, na verdade. Então a validação vai ser bem simples, mas mesmo assim funciona para campos mais complexos também. Deixa eu fechar isso aqui tudo e vamos abrir de novo, porque já está meio bagunçado. A validação começa no nosso módulo. A gente tem que marcar aqui, né? Nesse caso, só o único campo que a gente tem preenchível é o campo da descrição. Então aqui a gente já tem dizendo que ele não pode ser vazio e ele não pode ser nulo, na verdade, e não pode estar vazio. A gente colocou mensagens de validação aqui, que essas mensagens que serão usadas lá na nossa tela de cadastro. Aí a gente vai para o controller e a gente faz a validação no método que recebe os nossos dados para cadastrar. Aqui no nosso caso é o método de salvar. Como é que a gente faz isso? A gente anota o objeto que a gente recebe, né? Com a anotação valid. Vamos importar ela aqui. A gente diz que esse objeto tem que ser válido. E aí existe um outro objeto que recebe o resultado dessa validação, que é um binding result. A gente vai colocar aqui binding result. Que aí, se você tiver dois objetos, tem que ter um anotado como valid de um byte result e depois o outro anotado como valid de outro byte result. Ele pega o resultado dessa validação, baseada naquelas anotações, e joga aqui dentro. Aí esse método, esse objeto na verdade, ele tem alguns métodos. O primeiro método, e o mais óbvio, é verificar se tem algum erro. Então a gente vai fazer um if results. Bom, has errors. Aí vamos esperar carregar, porque a máquina tá daquele jeito. Vou parar aqui para ele recarregar para deixar um pouco mais leve. Has errors. E a gente pode tomar aqui alguma atitude. Então, se tiver erro, normalmente a gente vai retornar para nossa tela. Como vocês falaram alguma coisa? Oi? O Jefinho tá aí ainda? Sim, tá sim. Tá. Presente, querido professor. Deve ter sido outra pessoa lá no WhatsApp. Enfim. Não, o WhatsApp foi eu falando com o Jéssica.
Ah, tá. É nós dois conversando para não atrapalhar a aula. Aquele professor é cola. Entendi. É Entendi. cola. Essa foi boa. Se tiver erros, a gente vai retornar para nossa tela de cadastro. Então, nossa tela de cadastro é essa daqui. A gente vai retornar para lá. Senão ele vai salvar aqui, né? Se ele não entrar aqui, ele vai salvar. E aí ele já passa esse objeto para o nosso módulo. E aí lá na tela a gente vai fazer um teste. Cadê o nosso template? Template na tela de cadastro. E aí a gente pode fazer diversas maneiras, tá? A maneira mais comum, não é mais comum, mas nesse caso a gente pode fazer ou com um texto aqui dentro do próprio fazer campo a campo, na verdade. Então, se a gente tiver vários campos, cada objeto vai ter sua validação de campo, ou fazer um campo só grandão lá, dizendo que tem erros. Vamos olhar aqui a documentação do Bootstrap. Vamos fechar isso aqui que a gente já não precisa mais. Esse aqui a gente já fez. Vamos ver como é que a gente faz um alert. Vocês sabem como é que faz alert? Já fiz e não gravei. O alert é essa mensagem de erro que a gente usa para mostrar um erro, né? Cadê o menu? Não tá aparecendo o menu aqui. Sem o menu não trabalho muito bem. Ah, mas tá aqui. Aqui ele já até deu uma mensagem de exemplo, né? Vamos copiar. Tararam. Colocar. Pode até ser acima do forno. E aí, eu não lembro exatamente qual como é o nome? O objetozinho pra... Acho que é o Fields. Vamos tentar com Fields. TH, if. A gente só vai mostrar isso aqui se por acaso Fields.has errors. Acho que é assim. Vamos ver. Se não for, a gente pesquisa direitinho. Ele vai mostrar aqui. Essa mensagem de default, depois a gente pega as mensagens de fato. Vamos lá no nosso... Vamos executar primeiro o nosso projeto, né? Enquanto ele está rodando, a gente fala na documentação TimeLeaf. Documentação é uma amiga muito importante. Então sempre que vocês estiverem programando, não lembro disso aqui exatamente, acessem a documentação. Que como o Max bem lembrou, né? Como é que a gente grava tudo? A gente não grava. Quando você está no flow ali programando, você pode até lembrar de uma coisa ou outra, que é mais comum, mas ao mesmo tempo que você não usa, fica mais difícil. Cadê a validação? Cadê a validação? Aqui. Exatamente. Foi quase o que eu fiz. Só que aqui ele tá passando. Pode ser que esse método tenha sobrecarga. Que aqui ele tá pegando o tipo do campo. Aqui é para fazer uma validação do campo em si. O que eu fiz foi uma coisa mais geral, mas talvez funcione. Vamos ver. Nova tarefa. Ué, o servidor não tá rodando? Bora, servidor. Fazendo corpo mole.
máquina tá bem triste. Eu acho. Ah, tá. Pensei que o Alan tinha caído. Não, tô aqui. Tarará. Olha, ele deu um erro. Tá pausado? Tá não. Ele deu um erro de alguma coisa. Não pode fazer o byte do erro usando a expressão todos. Você não tem que escolher algum campo, Campo? objeto específico? Acho que sim, cara. Eu sei que tem um método que não. Ah, é? Vamos olhar a documentação? Que a gente descobre. Para de tentar adivinhar, não é? Has a horse, has a horse, has a horse, has a horse. Aqui, ó. É com asterisco. Com asterisco, assim como o Ctrl M também usa o asterisco como wildcard. Qual a tradução para wildcard mesmo? Vocês que falam português aí. Coringa. Português? Coringa. Como Coringa. Tem umas paradas que é difícil de lembrar. Eu tenho muita dificuldade com bind. Agora eu já tô... Como é que fala bind em português? Eu não lembrava. O bind é vínculo. Tá com problema aqui, não tá rodando direito. Isso é porque eu não tô usando o Spring to Switch. O Spring to Switch é uma versão do Eclipse customizada para rodar projetos Spring, que traz uma série de facilidades na hora de desenvolvimento. Uma delas é a gestão do nosso servidor. Então, aqui no Eclipse normal, o Eclipse roda o nosso servidor Spring como um processo normal. E às vezes isso se perde, você está rodando, aí ele perde a referência, aí ele vai tentar rodar outra e dá erro de porta, aí ele não reinicia sozinho, que é uma funcionalidade lá do DevTools. Então o Spring Tool Switch facilita essa questão. Tá gostando, Max, de usar lá o Spring Tool Switch? Você que começou a usar aí. Você que já usou os dois? Eu tô sim, cara. Facilita demais. Só aquela parte dele sugerir lá classes de outros projetos, de outras bibliotecas, que te confundiu um pouco, né, com a Cassandra lá. Pois é, acho que o Jefferson não sabe, né? Jefferson, eu passei mais para descobrir um erro que estava dando num projeto que eu estou fazendo aqui em casa. Que o Lones falou. O projeto passo, né, para poder completar adicionou uma dependência automaticamente. Essa dependência ferrou meu projeto, não subia. Para eu descobrir, eu não tenho esse feeling rápido aí do Lones. Cara, eu achei que meu microfone tava no mudo. Tava não. Eu tô falando há maior tempão aqui. Não, pode ir falando. Não, é só isso só. E eu demorei bastante pra poder. Com o tempo lá perdido, a Cassandra não carregava, a Cassandra não... Eu não posso zoar não, porque eu passei em torno de quase 1h30 para poder descobrir que ao invés de escrever a palavra envia, eu escrevi a palavra envio dentro do externo e estava dando erro. Para poder piorar mais a situação, chamei e pedi ajuda do Serginho, refiz a mesma bagaça umas 4 vezes e não funcionava, era o mesmo erro na code list. Mas é uma letra, é um sinal, é uma vírgula, é um ponto e vírgula que arrebenta com um programador, uma pessoa. Sim, concordo com você, cara. E detalhe, eu passei 3 vezes na mesma code list, revi todos os campos, tudo direitinho. Na 4ª vez é que eu identifiquei o erro. Ainda dando um probleminha ali, cara, eu não tô entendendo qual é. Eu tô usando aqui, vamos copiar e colar pra não ter a chance de dar errado. Lones, Fala comigo. o que eu fiz no meu projeto foi botar um TH-field, certo? Recebendo, entre aspas, e um asterisco por fora, o nome do campo, cara. Não. Assim, desse jeito. Isso é pra vincular um campo
uma propriedade do seu objeto a um input lá. Isso tá certo, tá vendo? Eu tô fazendo isso aqui. Foi isso aqui que você fez? Ah, certo. Isso aí, eu não tinha visto. Então, isso aqui é outra parada. Que Cheio de erro, né? Não era pra estar dando erro, mas tá. Deixa eu tentar te ajudar. Nananã. Quero ver outra vez. Vou tentar te ajudar, acabei falando besteira. De noite serena. O que tá errado aqui, Jeff? Me ajuda. Vamos pausar aqui. Então aquele erro tava dando porque a gente tava usando o alert aqui fora do form, então tem que colocar dentro do form. A gente também fez... A gente colocou mais uma cláusula aqui de validação, que é para ele não deixar ele validar se tiver só espaços em branco. Então ele não vai deixar você colocar lá um monte de espaços. E agora a gente está colocando a validação no campo também. A gente fez a validação geral, agora a gente tem a validação para cada campo. No F5 aqui, ver se vai carregar. Foi. Estranho que ele veio já verdinho, né? Não gostei. Aí ele fica vermelho. A descrição não pode estar vazia. A descrição não pode estar vazia. Esse é um problema de que a gente colocou. Vamos lá. Vamos colocar. Faltou aqui. O que faltou aqui? Um BR. Faltou aqui um BR, que é pra ele pular a linha. E faltou um textinho. Não pode ter apenas espaços em branco. Falta a gente fazer uma mensagem de erro mais caprichada. E eu não gostei disso aqui não, vou tirar. Do verdinho, porque ele já valida direto na primeira. Ele já deixa tudo verde logo de cara. E aqui no label a gente pode colocar também uma classe chamada control label, que é pra ele ficar vermelho também. Não, vamos apertar o enter aqui, F6, enter, e deu erro de novo. Será que é por causa do... Eu não entendo porque ele não tá deixando eu fazer expressão assim. Vou colocar aqui o vaziozinho. Tá dando esse problema. Não me liguei. Ah lá, estranho. Agora o label fica vermelho, o campinho fica vermelho. A descrição não pode estar vazia, a descrição não pode ter apenas espaços em branco. Agora, espaços em branco. Agora ficou mais legível. Beleza? Alguma dúvida com relação à validação? Não. Jefinho? Não, tranquilo. Suave, então aqui a gente tem um campo Aquele negócio. É um negócio que você mesmo tinha comentado. O ideal é a pessoa saber onde estão as documentações, sempre recorrer às documentações e ter ciência, né? Porque é um pouquinho chatinho você descobrir onde está o pequeno erro que você estava tomando aí para poder corrigir, né? A gente não vai gravar tudo, né? Não. As coisas que a gente usa no dia a dia, mas a gente acaba entrando na memória muscular, mas detalhezinhos realmente só na documentação pra gente ver. E a parte do Bootstrap, então, eu programo com o site Bootstrap aberto, basicamente. Que as coisas mais complicadas de fazer, principalmente que elas não... Então, vou fazer o que eu fiz recentemente? Eu fiz lá as tabs lá do log, das ocorrências.
eu raramente uso aquele acordeon lá, então foi totalmente olhando lá a documentação para fazer direitinho. E mesmo assim deu um trabalhinho para funcionar, porque tem uns detalhezinhos que você tem que usar com time lift para pegar ali. Por exemplo, ele tem um elemento em que você clica, ele tem um elemento que você abre. E aí, aqui no elemento que você clica, tem que ter o ID lá do elemento que você abre. E aí o log de ocorrência não tem ID. Aí eu tive que usar a posição dela na lista, né, no array, para identificar ali cada um, para ele poder abrir certinho. Então são as paradas meio chatas de fazer. Então, nenhuma dúvida com relação à validação? Não. Vamos para a parte de segurança então. Como é que funciona a segurança na web em geral? A gente tem duas áreas importantes. Uma é a área de autenticação. Então é você dizer ali para a aplicação quem você é, de fato. Então normalmente isso é feito com login, né, o nome de usuário e senha. E a outra parte é a parte de autorização. Uma vez que você está autenticado, o que você pode, o que você não pode fazer, o que você pode, o que você não pode ver. Então, o Spring Security, ele traz pra gente todas essas funcionalidades. O que é o Spring Security? É o projeto da família de projetos da família de projetos Spring, que lida com segurança em aplicações web. Ele tem a parte de aplicações web. Ele também funciona com outras aplicações, mas a principal funcionalidade, a funcionalidade mais usada é para web, junto com o Spring MVC e etc. Ele está na versão 5.02, né? O Snapshot a gente vai usar a versão mais estável, que é a 5.01. E aí é ele que eu uso lá no portal também. E ele permite a gente fazer tanto uma autenticação em memória para teste. Então a gente cadastra ali usuários na mão, em memória. Ele rola pra gente. Ele permite que a gente tenha usuários persistidos em bancos de dados. Então a gente configura em que banco de dados ele vai se conectar, com que query ele consegue recuperar os usuários, etc. Com encriptação, então a gente pode usar o bcrypt, que é um algoritmo bem parrudo de encriptação de dados, como é o nome que fala bonitinho, né? Encriptação não. Como é que fala, Jefinho? Um arquivo lá, ele é de criptografia, exatamente. Um algoritmo de criptografia para proteger, né, nossas senhas, que também já usei no portal lá nas primeiras versões, que a gente tinha que criar lá usuários e senhas. E ele também permite se conectar a gestores de domínio, LDAP, o Active Directory, que é o que a gente usa lá na empresa, etc. E dezenas de outros. Então, se a gente for na documentação, tem lá em algum momento todos os tipos de autenticação que ele se conecta. Então vocês podem ver que tem muita coisa. Tanto para a parte tem aqui, cadê o JSON Web Token? JSON Web Token, não sei. Que é o que normalmente é usado para aplicações web mais modernas. Não estou achando aqui, uma hora a gente acha. Então um monte de coisa que eu nunca ouvi falar, né? Mas ele se conecta, então você consegue fazer integração com esses caras. Nessa primeira aula a gente vai usar a implementação de autenticação em memória com a configuração padrão. Então vamos pegar ali a dependência que já está aqui em algum lugar. Cadê a dependência? Cadê? Aqui. Está selecionado. Que é a dependência para o Spring Boot. Então é aquele starter que a gente usa, né? Que é um pacote de dependências. A gente vai colocar lá no nosso POM. Cadê o POM? Aqui. E aí, para configurar esse cara, vamos primeiro colocar aqui, né?
vamos colocar junto com os starters. Então, starter JPA, starter TimeLeaf, starter Web e starter Security. Então, pausa aqui a execução da aplicação. Para não dar nenhum conflito, vamos salvar. Ele já vai baixar aqui as dependências. Eu acho que já estão baixadas, na verdade. Só vai reconhecer. Isso, exatamente. Pegou aqui as dependências do Spring Security. E aí a gente vai criar um pacote na nossa aplicação para configurações. Então a gente tem Model Controller Repository, a gente vai criar um pacote Configuration. Pacote Configuration. E aqui a gente vai criar uma classe chamada... Vou chamar de segurança mesmo, não tem problema. Segurança. E aí a gente vai anotar essa classe. Uma primeira anotação, que é a anotação padrão para qualquer classe de configuração do Spring. Até agora a gente não usou nenhuma por conta do Spring Boot, que já traz essas configurações padrão pra gente. Essa vai ser a primeira. Que a gente tem que configurar o método que a gente vai usar e como a gente vai proteger as nossas URLs. Então, configuration e enable uma anotação para ativar a nossa proteção web. Então, Lones, enable, fala. Maxi? oi? Alô, vó. Fala aí, filho. Tu ia falar, ficou quieto. Eu tava esperando o retorno do Lones. Fala aí. Aproveitando esse tema de segurança, Sim, senhor. o que aconteceu com você lá na empresa? Que o Renan te deu uma trollada? O que ele fez e que você... Ah, qual era a falha que tinha? Qual foi a solução que você apresentou no portal lá da empresa? Então, o que aconteceu foi o seguinte. Nós tínhamos uma vulnerabilidade... Só um minutinho. Voltando aqui. A vulnerabilidade que a gente tinha lá no portal era uma que a gente chama de XSS. Se eu não me engano é isso. XSS? XSS? Acho que é XSS. Vamos deixar o Google aqui. Exatamente. É uma vulnerabilidade. Existem dois tipos, né? Tem um tipo de a XSS não persistida e a persistida. A gente tinha uma XSS persistida. O que era isso? A gente permitia que um usuário escrevesse JavaScript malicioso em um dos nossos campos e esse JavaScript era executado quando renderizava a página para os outros usuários. Entendeu? Então onde é que a gente tinha isso? A gente tinha isso no campo do quadro de avisos. A gente tem lá a descrição, onde a gente podia, né? Era uma feature, na verdade. Você podia colocar lá um B para colocar em negrito, colocar uma cor, etc. Mas você também deixava o cara botar lá um script, que foi o que eles fizeram. Um script e executar código malicioso aqui dentro, tipo redirecionar o usuário para uma página parecida com a sua, onde ele pode informar-lhe os dados, os caras podem capturar. Era basicamente essa funcionalidade que a gente tinha. Na época, a solução foi tirar essa funcionalidade de renderizar, de estilizar o campo. Tá? Para evitar o XSS, a gente não vai renderizar mais. Se você colocar lá o script, ele não vai executar o script, ele só vai mostrar na tela. Mas uma outra solução muito interessante também, que poderia ter sido usada se eu conhecesse na época, era uma validação de dados do próprio Hibernate, da própria JPA, que ela tem aqui, eu não lembro qual é o nomezinho exatamente. Não sei se é XSS, não é XSS. Vamos procurar aqui que a gente acha. Vamos ver o nomezinho, vamos ver. Qual é o pacotezinho que tá o... Vamos colocar o
nome do pacote que é mais fácil. E-mail, length, check MD, check range, safe HTML aqui, tá vendo? O que é o safe HTML? É exatamente isso. É um código HTML que não contém a tag script. Então a gente conseguiria resolver isso sem impedir que os usuários estilizem a página. Entendi. Entendeu? Então a falha de segurança que a gente tinha no portal era essa. Alguma dúvida com relação a isso? Não, tranquilo. Beleza? Então, existem existe uma lista, na verdade, de falhas, que é o que a gente chama de OWASP. A gente chama não, né? É o nome da parada. OWASP. Errei no início, errei no final. Aqui. Que é um órgão e existe uma lista chamada Top 10. Top 10. É um órgão que cuida de segurança na web. Aqui, ó, Top 10. Que é uma lista de os top 10 vulnerabilidades na web, isso do ano passado. E aí tem injection, taranã, cadê o XSS? Aqui, ó. Cross-site scripting. Que foi o que a gente fez. A gente fez não, era a vulnerabilidade que a gente tinha. Enfim, voltando aqui a configuração do nosso querido Spring Security, a gente vai estender, isso aqui é muito comum, uma classe adapter do Spring Security. Não, toda vez que a gente for fazer uma configuração, provavelmente a gente vai estender uma classe adapter dessa, que é o que permite a gente configurar, né? E aqui a gente vai copiar o padrão aqui dos métodos que a gente tem sobre escrever. Não vou escrever na mão, a gente poderia escrever na mão, mas é coisa que a gente decora, então a gente não precisa decorar. O importante está aqui e aqui. Primeiro, a gente vai cadastrar aqui 2 usuários. Vamos ter 2 roles, a gente pode colocar user e admin. Então a gente pode colocar mais um user aqui. Cadê? Tem um end aqui? Aqui. Admin. Pessoas. Vou colocar admin também. E as roles eu vou colocar também admin, só que tudo maiúsculo. O Spring Security ele é todo feito nesse esquema de builder. O que é o builder? É um objeto que você vai chamando ponto, ele vai te dando outras funcionalidades. Tá? Aqui é a parte onde você coloca as suas URLs. Então, quais endereços que você quer que sejam validados. Então, por exemplo, a home a gente pode deixar para todos. Mas tem um que eu não quero deixar para todos. Eu quero deixar só para o admin. A gente vai colocar um int matchers. Aqui, o barra tarefas barra cadastro. E aí tem aqui, tem um tempo que eu não mexo nisso. E tem um padrãozinho de string que a gente vai usar aqui dentro para determinar. Acho que é o hasRole. Deixa eu ver se tem aqui. Vamos pesquisar de novo. Spring Security hasRole. Como é que faz? Pra gente não fazer errado. Que é pra você colocar mais de uma. Aqui. Mais de uma. Eu não lembro se é o ResAuthority ou se é o ResRole. Eu acho que é o ResAuthority.
Ah, a gente pode usar o has role mesmo. Não tem problema. Has role. E aqui a nossa role, a nossa... o papel, né? Admin. E aí, aqui ele está configurado por padrão para definir uma login page. Mas a gente não vai usar, a gente vai usar o login padrão. Que ele vai abrir um pop-up pra gente antes de abrir a tela. Depois a gente pode até configurar essa tela. Vamos lá. Executar nossa aplicação novamente. A gente tem 2 usuários. Aqui com pessoas e com admin. Já colocamos aqui o configuration e ativamos a nossa configuração web. E aqui a gente está dizendo que a home todo mundo pode acessar. E a nossa tela de cadastro, só quem tem role admin, só quem é admin pode acessar. Todos os requests, eles têm que ser na verdade autenticados. Então, por exemplo, nas URLs que permitem todos, não permitem todos os usuários abertos. Então não é qualquer usuário que pode acessar. Todos os usuários, só os usuários podem acessar. Um visitante não poderia acessar, por exemplo, uma pessoa que não está logada. Mas como a gente está marcando que todo request tem que ser autenticado, ele vai pedir autenticação em todas as páginas. Aqui é a configuração de login, onde a gente pode colocar todos os usuários podem acessar, né, a forma de login. E a gente poderia colocar um template. Na verdade não é um template, é uma URL para o nosso login. E aqui o logout é o /logout normal, todo mundo pode se deslogar também. Aqui a gente está configurando a nossa autenticação em memória com esses usuários aqui. Para teste a gente poderia até configurar numa próxima aula um sistema para cadastrar os usuários no banco e etc. Tones? Oi. Tones? Oi. Alô? Tira uma dúvida, filho. Fala comigo. Por exemplo, lá na empresa a gente está em um domínio corporativo, no qual a gente tem lá a estrutura de grupos, né, e tal, por aí vai. Por exemplo, ali no código, como você faria a divisão, assim mostrando a parte lá do que a gente tem na empresa, de quem é o usuário que não... A separação do grupo, entendeu? Por exemplo, somente quem está dentro do grupo de produção, grupo analista, aquele grupo lá de fechamento mensal, pode ter acesso. E quem não está dentro do grupo não tem acesso a nada. Como seria feita essa separação dentro do código? Como é que você faria a implantação via autenticação no domínio? Então, aí é uma configuração mais completa. A gente teria que usar outros métodos aqui, onde a gente vai passar o endereço do domínio, o usuário para fazer login no domínio, em que parte do domínio esses usuários estão. É que como a gente não vai conseguir testar aqui, porque aqui eu não tenho domínio para testar. E aí, para fazer esse vincular nesses grupos a papéis, a gente vai ter uma classe que a gente chama de mapeador de autoridades. Onde a gente vai pegar lá todos os grupos que aquele usuário tá, e se ele tiver num grupo, a gente vai adicionar uma autoridade daquele grupo para ele, etc. Eu posso até te mostrar lá no projeto do portal como a gente fez isso lá, mas não dá pra mostrar aqui porque é uma outra estrutura, entendeu? Não daria pra testar. E a estrutura é customizada para cada AD, cada projeto. Não tá funcionando. Por quê? Beleza, entendi. Beleza? Tem uma configuração que a gente vai ter que fazer. Cadê o nosso template? O que acontece? Ele bloqueou os meus recursos. Então aqui eu vou ter que... Não, mas ele já tinha uma parada aqui do WebJars, não tinha? Eu vou colocar aqui... Cadê? Os WebJars. And Matchers.
Então tudo que tiver no WebJars, eu nunca lembro qual o jeito certo de fazer isso. Ponto permite all. Não lembro se é assim. Acho que é assim. Vamos ver. O que tá dando ruim aí, Lones? Ele bloqueou o JavaScript CSS do Bootstrap. Vamos lá, barra home. É, estranho. Vamos aqui no console. Custom page. Não, tá certo. Então, passado o problema, a gente estava tentando configurar aqui uma página que não existia, né, o barra login. A gente tirou, ele já foi para a configuração padrão, que é a tela de login mais genérica. Reiniciamos aqui o nosso servidor e a gente configurou que para acessar a nossa página de cadastro, você tem que estar logado. Então vamos aqui acessar home. Vai pedir o login de novo, ou não, não sei. Ele vai manter a sessão? Vai manter a sessão, então vamos dar um barra logout aqui. Logout. Não foi. Não existe essa página. Logout. Ponto. Eu acho que trabalhar com segurança é difícil, hein? Não, essa configuração boba aqui de começo. Aqui é o logout URL. Barra logout. Logout. Aqui faltou. A maior parte dos permissionamentos estão aqui. Então, existe um padrão que eu particularmente não gosto muito, que é você colocar nas URLs o prefixo, por exemplo, se você tem um permissionamento mais simples, né? lá no controller. Então aqui você vai ter nos métodos que precisam de admin, você vai colocar barra admin aqui na frente. E aqui você só precisa ter uma linha restringindo barra admin as URLs que tenham ali o barra admin. Fica mais fácil de mapear, realmente. Você vai fazer todo o permissionamento da sua aplicação com uma linha, mas você não vai ter a granularidade de permissionamento, vai ser bem grande, porque você vai ter só ou o que é admin ou o que não é admin. Se atender a sua especificação, tá tudo bem. Se não atender, aí complica. Você vai fazer uma coisa mais robusta. Aqui a gente vai colocar aqui o logout. Não dá pra fazer um logout, né? Por que não tá fazendo um logout? Eu acho que esse restart tá me falando. Vocês estão aí? Alô? De repente ficou um silêncio. Ele medo de cair. Não, você tá em pé, fica tranquilo. Agora tá demorando horrores pra iniciar.
Eu quero falar hoje com vocês da parte do permissionamento da tela, cara. Acho que tá demorando, tá difícil. Presos no curral. Cadê? Ainda não foi. Agora foi. Aí, login page. Vamos tentar acessar. User. Password. Ah, tá. Aqui o logout padrão dele é um post. Mas então, rapidinho. Vou copiar aqui que é mais fácil. O padrão dele é um post. Logout. A gente coloca aqui. Roll. Outra dica. Roll. Isso aqui é tudo destaque. Vamos ver se vai funcionar. Logout. Ah, tá, ok. Então vamos lá, logar de novo. User. Password. Login. Opa, olha, Bad Credentials, né? A gente não conseguiu. User. Errei a senha aqui, já dá uma mensagem. Consegui acessar a senha, mas aqui a gente até pode remapear esse home lá pro bar. Fica mais confortável. Vamos clicar aqui em nova tarefa. Ele deu um erro pra gente, dizendo que o nosso acesso é negado. Então a gente vai ter que voltar, né? Clicar aqui no Singout e logar como admin. Então, admin. E se a gente acessar o barra tarefas, barra cadastro, ele já traz pra gente aqui a nossa tela, a gente tem acesso total. Beleza? Então, pra facilitar o nosso usuário, pra não mostrar pra ele o que ele não tem acesso, né? Pra ele não ficar tomando erro. Existe uma biblioteca também de extras para trabalhar com segurança. Security. A gente vai ter que importar ela no nosso... Eu não sei se no TimeLift3 isso já vem de fábrica ou se tem que colocar uma outra dependência. Vocês estão aí? Vocês estão comigo? Alô? Eu? Vocês estão aí? Beleza. Sim. Beleza.
aqui eu acho que ele já vem. Ele não tá falando nada aqui do Maven. Alô? Vocês estão todos calados, gente. Eu fico sem referência aqui. Eu tô mudo pra não atrapalhar a aula. Entende? Então vamos lá. O que a gente não quer mostrar pro cara? A gente não quer mostrar esse botão. Então a gente vai ocultar aqui toda essa... Não, o olá não precisa, só o botão mesmo. Então a gente vai colocar aqui sec authorize. E aí tem um namespace aqui para colocar o security. Que aqui ele não colocou. Ele não colocou. Lones, eu não entendi. Você não quer mostrar o botão? Por qual motivo? Porque o usuário padrão não tem acesso ao cadastro de novas tarefas. Ele só pode ver. Certo, entendi. Então não faz muito sentido mostrar o botão para ele. Então a gente vai ocultar aquele botão quando o usuário não tiver permissão. Sacou? Beleza. Sec, 2 pontos. Mas vai habilitar a página com o botão para os usuários autenticados, é isso? Para os usuários admin. É mais ou menos o que a gente faz lá no portal, por exemplo. Tem coisas que os usuários não veem. Apesar de estar no URL que ele pode acessar, tem elementos na tela que ele não pode ver. Sacou? Então a gente faz essa... Aqui eu vou colocar o namespace. Para ele parar de reclamar disso aqui. Então aqui é admin. Ele já faz esse parâmetro padrão aqui. Que é role underline admin. Quando a gente usa lá o in-memoriam com esse tipo de coisa, ele coloca o role underline na frente. É isso aqui. Os botões para concluir e edição. O que vocês acham? Acho que não, né? Também não. Vamos colocar também não, que é para fazer o usuário sem ser admin, ele só pode consultar mesmo. Então a gente volta aqui. Aqui, O usuário não tem que ter mesmo não. Como diz o Valentim, maldito é o cara que acredita no usuário. Então todo esse bloco aqui de botões ele não vai aparecer para os usuários não logados. Então vamos voltar aqui. Vamos aproveitar que a gente já está aqui, né? Já estamos aqui. Vamos lá na nossa tarefa controle. E aqui no home, cadê o home controller? Vamos colocar mais um aqui. Qual é o barra? Só para facilitar a nossa vida. Oxi. Não aceitou. Miserável. Ah não, gente. Aqui ele não aceita mesmo não. Eu tô maluco. Aqui tá certo. Tem que ser aqui, ó. Então não vamos colocar isso aqui, vamos colocar isso aqui só aqui. Ué. Por que ele não tá aceitando? Normalmente aceita. Será que tem que ser o request mapping? Tem que ser o... Não precisa ser isso, precisa? Ah, tá, beleza. Agora vamos ver se o getMapping funciona assim. Barra home. Perfeito.
Tem que ser assim. Detalhes. A gente consegue mapear dois endpoints, duas URLs pro mesmo método. Que aí fica mais fácil. É legal. Então vamos logar. Vai pedir login, né? Ou não sei. Acho que não. Já tá logado. Vou fazer logout aqui. Vamos logar com o usuário padrão. User password. Oxi. Não funcionou. Não era pra estar mostrando isso. Cadê? Vamos ver aqui o que aconteceu. Não, tá certo. Tá certinho. Isso aqui é legal pra ver quem tá autenticado. Vamos ver quais são as roles que estão tentando. Que aí facilita a vida. F5. Aí não pegou role nenhum. Deixa eu pegar aqui com admin pra ver. Oxi. Não pegou. O que tá acontecendo? Vocês estão aí? Sim. Presente, querido professor. É porque assim, é difícil a gente acompanhar um pouco, Lones, porque como tá dando erro, você tá corrigindo e tal. É, eu tô divulgando aqui. Aí eu tô esperando você corrigir para fazer aquela síntese, entendeu? Entendi. Então, voltando aqui, tivemos alguns problemas, principalmente com isso daqui. São as versões das nossas bibliotecas. Porque uma versão não é compatível com a outra, que não é compatível com a outra, aí você tem que mudar. E aqui a gente estava na 3.0.2. O ideal é que a gente tivesse, para funcionar, a gente tinha que estar na 3.0.3. Antes disso, a gente não tinha incluído a biblioteca, né? A dependência da biblioteca de segurança do TimeLeaf, a gente incluiu. E aí, qual é a funcionalidade agora? A gente tem aqui uma pequena partezinha onde a gente mostra qual usuário está logado, qual a role que ele tem, e um botão para fazer um logoff. E aí agora, os botões de interação com o usuário só funcionam para os usuários que são admin. Então, por exemplo, aqui não está aparecendo nenhum botão, só clicar aqui em Singout e logar com o admin. Ele já vai me mostrar aqui todos os botões que eu preciso para editar, concluir a tarefa e tal. Aqui ainda está com furo, eu poderia concluir uma tarefa estando como usuário
não logado se eu pegasse e acessasse esse link aqui. Tarefas barra concluir. Aí o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha configuração de segurança. Ah, detectei essa brecha de segurança. Eu venho aqui e coloco mais um, então tarefas, concluir, asterisco, asterisco. E agora também os usuários só podem concluir quando forem admin, mesmo, né, se colocarem um URL lá na mão no browser. Beleza? Alguma dúvida Beleza. com relação a isso? Acho que a gente, Sim. Segurança foi bem complicada. Cara, a principal complicação não foi nem configurar, mas foi fazer funcionar as dependências aqui. Uma vez configurado, isso aqui não vai dar mais problema enquanto a gente não mudar isso aqui, entendeu? Foi orquestrar, por isso que é tão difícil orquestrar as dependências manualmente, né? Fala aí. Lones, a minha dúvida é. Aí mesmo, sobe aí, filho. Sobe aí. Aqui. Isso, nesse ponto aí. Ou seja, então a cada coisa que eu quero bloquear para que somente quem tiver, assim, for domain user e tal, possa alterar essas coisas, eu vou ter que incluir aí dentro. Eu vou ter que fazer a inclusão desse point. Como é que é o nome? Eu esqueci. Você vai ter que colocar mais um endpoint aqui. Agora a gente tem um portal de controle. Esse endpoint, no caso. Controle. Nada de controle o usuário vai ter acesso. Então, hash role aqui é admin. E aí ele não vai ter acesso a nenhuma parte de controle. Entendeu? E aí, se tiver alguma coisa numa tela mais geral, como a gente tem lá, vamos apagar isso aqui, dar um Ctrl Z. Pronto. Como a gente tem aqui nessa tela home, onde a gente tem uma tela que tem informações que podem ser mostradas para o usuário, então a gente não pode bloquear o URL, mas tem elementos na tela que são perigosos, como a gente colocou aqui os botões, então a gente vai usar esse aqui, o Authorize aqui, com as roles que a gente quer permitir que tenha acesso àquela parte, entendeu? Então tanto aqui quanto aqui em cima no botão para criar uma nova, a gente colocou lá o sec dois pontos, que é a parte de segurança, né? Authorize e hash role, que é para colocar aqui as roles que a gente quer permitir. Beleza? Beleza? Alguma dúvida, Max? Algum comentário? Cara, isso pra mim é muito novo, eu ainda não consegui gerar nenhum comentário, nenhuma dúvida pra isso. Só vou ter alguma dúvida quando meter a mão. Então eu indico que o senhor... Nesse caso, cara, a gente vai, como o Max mesmo bem explicou, né? Somente quando a gente começar a meter a mão mesmo, for fazer a velha e tal, que vai surgindo mais dúvidas. Entendi. Até porque, assim, até o ponto de identificar qual é a versão que tem que estar sendo utilizada, essas coisas assim, pô, como você mesmo mostrou, vai variando. Você tem que fazer uma mesclagem para poder até achar até a versão que ela utiliza. Essa parte vocês podem copiar e colar essa parte aqui que já vai funcionar, entendeu? Entendi. Essas versões aqui em cima vocês podem... Inclusive esse pool inteiro, na verdade. Já vai funcionar. Porque é só a preocupação de que a gente, por exemplo, a gente não quer usar a versão 2 do TimeLeaf. A gente configurou aqui. E aí isso desencadeia uma série de outras mudanças. Então foi só essa parte de achar, que foi mais complicada, né? Que a gente teve que ficar debugando. De achar realmente qual versão aí tá funcionando com qual. Que tá até escrito em parte da documentação, mas não tá muito claro. Então aqui não tá falando muito de versão, é mais lá no GitHub mesmo. Aí tá dizendo que aqui que o TimeLeaf, a versão 4 da dependência para trabalhar com a versão 4 do TimeLeaf, do Spring Security. E aí a gente tem a versão 2 aqui que é para trabalhar com o TimeLeaf 3.13, a gente estava com 3.02. E etc. Mas não funcionou. Acho que é isso por hoje. A
gente viu aí validação de dados e segurança. E aí eu queria definir com os senhores, né, pra já ir pensando, ou quem sabe até já definir agora mesmo, quais serão os projetos que os senhores vão criar aí. Já que agora a gente já não tem mais tanto assunto assim pra teórico, né, pra ver. A gente já viu persistência, já viu MVC, já viu agora segurança. Não tem mais muito o que abordar de teórica, mas na prática mesmo. Eu quero saber dos senhores quais serão os projetos que os senhores escolheram trabalhar aí pra gente passar mais 2 ou 3 aulas aí desenvolvendo. Cara, vamos lá. Eu acho legal a gente, principalmente de forma presencial, né, Uhum. criar um formulário qualquer do zero, entendeu? A gente mesmo meter na mão, não só te ouvindo, mas você acompanhando. Criar um formulário do zero, persistindo em banco, fazendo validação, tal, assim, contemplando tudo que você já ensinou. Feito isso, fez esse formulário, tá legal? Tá entendendo? Uhum. Aí a gente pensa, de repente, num projetinho. Entendeu? Entendi, fazer um formulário mais completo, né? Mais Isso aí. extenso. Talvez, quem sabe, até com telinha de login, não sei. Entendi. E aí, Jefferson? Concordo com você, Max. Assim, sugestões, né? Para a gente fazer até uma brincadeira mais interessante. Não sei se vocês vão concordar ou não. Entendeu? Max, você consegue montar um servidor Linux domain, por exemplo, em algum cloud aí da vida aí, que seja de graça? Consigo. Não, cara, se é pra colocar na nuvem, a gente pode Mas pra quê? no Heroku Você- mesmo. Aqui, ó. Onde? No Heroku. É um Caraca, país. ele conhece. O que é Heroku? Heroku Boa pergunta. é uma empresa, entendeu, que fornece serviço de cloud. Um deles é o PaaS. Estão ligados, PaaS? Não. Platform Só no, as a só Service. no, O único pai que eu conheço é só o Eduardo Paz. Eduardo, falei Fernando. Nada a ver. PaaS é uma forma de serviço na cloud, que é a plataforma como serviço. O que é isso? Ele te dá todo o ambiente pronto, você só joga a sua aplicação lá dentro e está funcionando. Tá? Você não precisa criar um servidor, um VPS do zero, como o Jeff sugeriu, aí criar um Linux lá e acessar o Linux. Então aqui ele já tem... Pô, vou até anotar isso aqui, cara. Gostei. Ele Vou já botar meu tem- projeto da Lidiane Heroku. Ele já tem, É gratuito? tem a versão gratuita. Ele já tem suporte para JavaScript, para Hub, tem para Java com Spring. Eu já tenho alguns projetos rodando lá, inclusive. Então é Lones, esse Músicas aqui foi o projeto que eu criei lá na faculdade, Heroku. Legal. como é o nome que fala aqui? Não sei. Um laboratório não. Um fórum não. Foi tipo um mini curso. Foi um negocinho desse. Workshop. Um workshop exatamente de Spring lá na faculdade que eu dei. Aí eu fiz essa aplicação e fiz o deploy, inclusive lá foram 2 dias. Fiz essa aplicação aqui onde você coloca música aí. Você ainda nunca definiu a música? Thinking. Cara, que legal. Mostra pra gente aí. Pera, deixa eu pegar uma música aqui. Thinking Out Loud. Ed Sheeran. Vocês gostam de Ed Sheeran? Eu gosto muito de Ed Sheeran. Caraca, o cara pesquisou o nome de uma música só pra poder cadastrar. Caraca. Claro, irmão! Pô, eu vou ficar botando no lixo aqui no meu bagulho. Botar o quê? Ficar botando no lixo, deu tanto trabalho pra fazer. Deixa eu Caraca, Luan, aí, na boa. Você é um cara diferenciado mesmo, cara. Aí o artista é o Ed Sheeran. O ano, essa música, se eu não me engano, é de 2015 ou 2016. 2014, meu Deus, eu tô velho. 2014. E é um Me popzinho. senti ofendido com isso, hein? É um popzinho. Você Pop. salva, você fica ali. O formulário.
Aí tem aqui o botão pra editar, pra escolher o Certo. nome da música, o gênero e o ano de lançamento. Não tem uma. Uma parada bem simples, não tem nem validação. Mas a gente deu um... Tá aí, tá aí. Mas explica por que você quer no apoio. Hã? A gente cria. Explica um pouco sobre isso. Cara, você cria uma conta primeiro, eu não lembro qual é a minha conta, tem que recuperar a senha aqui. E aí você cria O cara tem 500 contas para poder administrar. Umas 200 é só financeira. Tu quer que ele lembre ainda qual é a conta que ele tem lá? Tu tá de sacanagem, né, Max? Não, mas é muito simples. Você cria a maquininha, você diz que aplicação você quer usar. E aí, ele tem uma ferramentinha que você baixa e instala, que você usa junto com o Git. Então você faz um push pro servidor deles, pra URL que eles vão te dar. E aí ele já tá na nuvem. Ele sobe lá a aplicação, faz o build e tá pronto. Inclusive, eu não tinha Git instalado na máquina, que eu usei lá na faculdade. Eu consegui fazer deploy pelo Dropbox. Você upa o seu código fonte pro Dropbox, aí você compartilha lá com eles e eles... Deixa eu ver se eu tenho salvo aqui. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Mas o domínio ali, né, vai ter sempre essa palavra Heroku, né? Heroku App, porque é o domínio gratuito deles, entendeu? O preview... Fazer um comercialzinho, né? Normalmente tem, o da Azure também tem, mas você pode, eu não sei como é que faz, você pode ter o seu próprio domínio e vincular lá. Não sei se na conta grátis eles permitem isso. Talvez tenha algum tipo de impedimento, mas... Provavelmente não, né? Porque tu não tá pagando nada, por isso então tu tem que botar lá e fazer o merchan deles de graça, né? Exatamente. Pô, gostei. Gostei desse gesto. Heroku é bem legal. Aí, tipo, Mas vai lá. deixa eu Jefferson, qual é a ideia que você está Então, a ideia, cara, era fazer, sei lá, testar alguma parada assim, com que a gente consiga fazer acessando mesmo via domínio mesmo, quer entendeu? mostrar pra Como, por mamãe, exemplo, mamãe, acessa aí. como se fosse lá na empresa, por exemplo. Como se fosse um TFS da empresa, da código lá, o pá. Eu consigo ver o código de aplicação aí? Não é nem isso, cara, como se fosse como eu tava falando, como se fosse ali o portal, entendeu? O camarada, a gente cria grupo, cria usuário fictício, entendeu? E acessa até pra gente poder praticar também essa parte de segurança também, entendeu? Como funciona, testar tudo. Entendeu? Assim, na minha opinião, né? Mas se não for possível, tranquilo, sem problema nenhum. A gente faz do modo mesmo, local mesmo, não tem problema nenhum, não. É que assim, cara, eu gostaria de testar essa parte de autenticação via domínio. Mas aí você vai ter que levar um domínio, né, cara? Isso é complicado. Você vai ter que criar aí um domínio na tua máquina para fazer a integração, né? Que aí... Então, exatamente. Por isso que eu te perguntei se você conseguia subir, por exemplo, na Amazon, eu sei que tem. Há muito tempo eu não mexo lá mais no cloud da Amazon, por exemplo. Lá você consegue fazer, você aponta para lá e cria os domínios lá dentro lá e você consegue fazer a permissão, entendeu? Você poderia fazer via Linux, por exemplo, utilizando o LDAP. Teria condições de a gente fazer isso. Um exemplo, entendeu? Tipo assim, como eu quero te explicar? O camarada vai acessar lá, a máquina está lá virtual, subiu, a gente cria o site, publica lá o site lá conforme as diretrizes da Amazon, que o camarada consiga acessar lá aquela máquina e fazer o domínio lá, a autenticação lá. Cara, eu não sei o quanto isso é válido, tipo, pra fazer o projeto de vocês. Porque é uma parada muito específica, tipo, não é difícil de fazer, tá? Você tem as informações lá do domínio, já é tranquilo. Mas só se você quiser muito fazer com domínio. A gente pode fazer com um banco de dados que resolve. A gente pode fazer uma parada que eu tenho vontade de fazer e nunca fiz, que é conectar com Gmail, com Facebook, dá pra fazer também. Aí eu acho legal, mas agora, show! Integrar com domínio é mais complicado, né? Com domínio. Não, tranquilo, né? Assim, é só uma ideia, tá? Não é tipo assim, vamos fazer. Uma sugestão. Se não der pra fazer, a gente pode fazer com autenticação via Gmail, essas paradas assim que não tem problema não.
Até uma parada maneira interessante, cara, que eu nunca fiz, nunca vi. A única autenticação via e-mail que a gente utiliza, por exemplo, é o webmail, que hoje lá na empresa já está na nuvem, né? É através do Office 365, né? Então, assim, seria interessante. Fala aí. Mas para a gente poder, né, autenticar, a gente precisa ter uma aplicação já construída. Tá entendendo? Exatamente. Ainda que seja um formuláriozinho igual esse de músicas aí. Sim. Aí eu acho que a gente tem que ir de step a step, entende? Eu acho que a gente criar uma parada para autenticar, tá, igual você tá falando, é pular algumas steps. A gente cria esse formuláriozinho aí, igual ele botou de música aí, porque o que ele mostrou é simplesão, entende? Mas se você for criar do zero, vai pintar aí um monte de dúvida, vai gerar um monte de dúvida, que é natural. A gente pode colocar vários elementos diferentes, colocar checkbox, colocar... Sim. Como é o nome do outro? Radio button, etc. Pra ver como é que funciona cada elemento. Vai ficar bem... E depois de criar uma aplicaçãozinha dessa simples, a gente parte para essa autenticação. Entende? Sim, beleza, sem problema. Tranquilo. Alguém caiu aí. Não, caiu não, tá todo mundo aí. Cara, eu gostei do Heroku, cara. O Heroku é bem legal. Você consegue fazer tudo local por linha de comando. Aqui, o que eu fiz uma vez. É isso aí. Eu faço isso com meus pacientes, né? Legal, o Dropbox. Eu acho que minha conta do Dropbox foi bloqueada. Ué, por que mais? Por inatividade. Oxi. Uma parada que eu fiquei triste, que eu perdi, Nunca nem vi o que é isso. que eu perdi recentemente foi... Nunca utilizei, cara. Assim, particularmente eu prefiro as ferramentas lá do Google e do OneDrive. O OneDrive é do Windows? o OneDrive. É a Microsoft. Windows não, Microsoft. É. Eu ainda gostei ainda mais ainda do OneDrive, ainda que me deu 1 tera, né? Inteiro é legal. 1 tera é legal. Sendo que quase ultimamente eu quase não tenho pago mais nada pra lá, entendeu? Tem que voltar de novo a mandar coisa pra lá. Entendi. Bom, já são quase 11h30. Pausa aqui, valeu galera, até a próxima. Tchau.